Olá, meus amigos da Sociedade Espírita Luz e Caridade. O nosso abraço a todos, o nosso carinho, nossa gratidão pela oportunidade de conversarmos com vocês, sempre sobre um tema do Evangelho que com certeza está sempre atual para as nossas reflexões, para a nossa vida no dia a dia. Hoje, então, vamos conversar do capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Naquele item, convidar os pobres e os estropiados. Dar sem esperar retribuição. Nós sabemos que Jesus deixou muitos ensinamentos de uma forma muito direta, como amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, perdão das ofensas. Também nos recomendou fazer ao outro aquilo que gostaria que o outro nos fizesse, ou não fazer ao outro aquilo que gostaria que o outro nos fizesse. Nos parecem esses ensinamentos muito diretos, muito claros aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos, às nossas reflexões. Mas Jesus também, como um contador de histórias de excelência, deixou as parábolas, que são essas histórias com fundo moral e que com certeza elas foram passando de pai para filho, de geração em geração, justamente para que ficasse registrado, para que ficasse gravado. E com certeza, para que nós, de acordo com o nosso amadurecimento moral e intelectual, fôssemos, então, assim, compreendendo o que o Mestre quis nos dizer. Allan Kardec, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo que estamos estudando, Kardec nos diz que quando ele pensou o Evangelho, ele pensou de uma forma, buscar o Novo Testamento, a Bíblia, que pudesse assim trazer de uma forma mais clara, mais simples do entendimento das pessoas. Ele falava até, inclusive, que a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, não seria somente aos espíritas, mas a todos os cristãos, todos aqueles que seguiam o ensinamento de Jesus, de uma forma clara, objetiva, digamos assim, explicando, né, principalmente a questão das parábolas. E sabemos que muitos grupos, né, dos centros espíritas e também de outros credos religiosos estudam essas parábolas do Mestre, tentando compreender assim de uma forma mais tranquila, né? Mas é muito interessante porque, segundo alguns historiadores do Espiritismo, Allan Kardec teria sido, numa existência anterior, John Hus, esse religioso, né, do século XIII, onde ele realmente também tinha a mesma ideia, tinha a mesma visão de trazer, até porque naquela época os ensinamentos todos eram escritos em latim e poucas as pessoas tinham acesso aos evangelhos. Então John Hus, logicamente que não conseguiu levar à frente isso, também já tinha essa ideia. Ele foi considerado também um dos precursores do protestantismo. Mas enfim, são informações interessantes, porque realmente há uma preocupação, já havia uma preocupação lá do século XIII, talvez de outros antes, né, de trazer essa linguagem mais clara daquilo que Jesus quis nos dizer. Essa parábola do Mestre que nos diz o seguinte: disse também aquele que o convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos, que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno, e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os secos. Serem ditosos por não terem eles meio de vô-lo retribuir. Por isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo as palavras, disse: feliz do que comer o pão no reino dos céus. Então, Lucas, capítulos 14, versículos 12 a 15. Então,
O que é que Jesus, né, queria nos dizer, segundo a visão espírita? É fazer o bem, pelo prazer de praticá-lo, sem esperar qualquer tipo de retribuição. E convidando os que não podem vos retribuir para praticarem da abundância de que desfrutamos. E também nos comenta Allan Kardec nesse item que não é possível que Jesus tenha pretendido que, em vez dos seus amigos, alguém reúna em sua casa os mendigos de rua, como uma expressão, fazer o bem sem olhar a quem. Porque normalmente, quando ajudamos pessoas que não têm como nos restituir, se torna esse bem desinteressado. Eu vou fazer pelo simples prazer de fazer o bem. Como nos diz Moisés Maia, pela psicografia do Chico, né, na obra Agenda de Luz, se queres fazer o bem, não perguntes como e quando. Haja o que houver no caminho, continue trabalhando. Então é assim, fazer o bem sempre, independente para quem seja, em que momento. E aquela parábola do samaritano parece que nos ajuda muito, meus amigos, a refletir sobre isso. Porque aquele samaritano que acode aquele caído do caminho não sabia quem era, não sabia se era pobre, se era rico, não sabia. E ele simplesmente, pelo ato de bondade, foi lá e auxiliou aquele caído, com certeza sem esperar nada em troca. E nós sabemos que existe a lei de ação e reação. Com certeza retorna para nós. Mas não é fazer esperando alguma coisa em troca. A recomendação é fazer o bem por fazer. Simplesmente fazer o bem. O nosso querido Chico Xavier, em sua psicografia do Espírito Humberto de Campos, coloca que não existe festa no mundo da alegria de ajudar o próximo, de fazer o bem. E também buscar a questão também, quando a gente fala assim, não esperar nada em troca. Claro que muitas vezes nós fizemos também aqueles nossos amigos, aqueles nossos familiares, aqueles colegas de trabalho também sem esperar nada em troca. E é muito interessante as ações sociais, a ação de assistência social. Nós sabemos que a casa aí tem um trabalho, né, embora todas as suas dificuldades, de levar o rancho, de levar uma palavra àquelas pessoas que têm menos, aquelas pessoas que têm necessidade. E quando voltamos desse trabalho, como nos sentimos? Não sentimos uma sensação muito boa? A sensação do dever cumprido. A sensação de dever de amor ao próximo, que nos recomenda Jesus. E quem são esses pobres estropiados do texto? São os nossos irmãos mais necessitados, que não têm condições de retribuir o nosso convite, a nossa doação, a nossa visita, enfim, as nossas atenções. E se os irmãos me permitirem, aqui no Caminho da Luz, nós temos um trabalho chamado Caravana à Vila Maria da Conceição. E esse trabalho, ele é se vai até lá, se tem as famílias cadastradas, se vai até lá levar o Evangelho de Jesus, uma leitura, uma palavra de conforto. É bem o tipo também desse trabalho de esperar nada em troca. Porque são irmãos com condições, digamos assim, financeiras muito aquém. E eles nos recebem sempre com muito carinho. E esse carinho que nos dá aquele equilíbrio que precisamos muitas vezes, porque nós, embora espíritas, estudantes, trabalhadores
da casa espírita, do centro espírita, temos as nossas dificuldades, temos os nossos medos, e o trabalho no bem nos ajuda a trazer esse equilíbrio, de servir ao outro, de ajudar ao outro, de pensar ao outro, como Jesus fez. Jesus fez exatamente isso. E Jesus ia justamente daqueles que era a mulher adúltera, que era a prostituta, que era o cobrador de impostos, aquelas pessoas de má vida, que não tinham como retribuir a Jesus, mas que também ninguém dava atenção, ninguém se preocupava. Ele poderia talvez ter ido aos fariseus, aos saduceus. Não. Ele não tinha essa postura. A postura do mestre era de justamente aqueles que precisavam deles, os pobres, os extraviados, como fala que é na parábola. E é muito interessante que a gente sabe, né, que sempre os nossos irmãos fariseus, enfim, os saduceus, que talvez fossem muitos de nós daquela época, que vivemos, né, naquele período, ou próximo daquele período que Jesus esteve por aqui. Justamente buscavam tentar Jesus, ou fazer com que ele se contradizesse, enfim, nos seus ensinamentos. E perguntavam para ele, mas por quê? Por que ir de encontro a essas pessoas de má vida? A esses pobres, a esses tropeados? E Jesus, então, respondendo à questão aos fariseus, aos saduceus, dizendo o seguinte: qual de vocês, tendo 100 ovelhas, uma se perde, vocês não deixam as 99 e vão atrás da perdida? Então Jesus mostrava de ir atrás daquele que precisava, daquele que realmente precisava dos seus ensinamentos, da sua atenção, do seu carinho, nos mostrando, nos deixando como exemplo, porque toda a vida dele foi o exemplo de amor ao próximo, e sempre pregando, ensinando, pregando e realizando isso. Não foi um homem de palavras somente, mas mais de ações, de fazendo bem a esses que dele precisavam, daquele que necessitava. Então, como é importante ter o olhar de fazer o bem a quem precisa, a quem necessita. Muitas vezes é um colega de trabalho que tem as suas dificuldades. Ele também pode ser considerado um pobre, um estropiado, porque ele tem dificuldade, às vezes tem problema de alcoolismo, tem problemas sérios na família. Então, a nossa parte muitas vezes é conversar, fazer uma prece por aquele colega de trabalho, aquele vizinho que nós percebemos em suas dificuldades. Então, ajudar, fazer o bem sem realmente esperar nada em troca. Porque Jesus nos afirma que ficaremos felizes em auxiliar sem esperar retribuição. Já falamos um pouquinho sobre isso. Porque estaremos experimentando a verdadeira, o verdadeiro amor puro, e desinteressado, que nos eleva e nos coloca em sintonia com os trabalhadores do bem. Olha só que interessante, nos coloca em sintonia com os trabalhadores do bem. Nós sabemos, nós somos influenciados, como nos ensina a questão 459, pelos Espíritos. E aquele que tem ação de pensar no próximo, de ajudar o próximo, justamente vai atrair aqueles bons espíritos que vão nos intuir, que vão nos aconselhar, que vão nos ajudar a vencer a nós mesmos, que é realmente desafiador, não sabemos, né, meus amigos e irmãos, vencer muitas vezes as nossas dificuldades, porque o maior desafio, com certeza, é vencer a nós mesmos. Criar também oportunidades que, para além de assistir, promover o indivíduo. Para isso devemos nós também nos prepararmos, buscando o autoconhecimento, aprendendo a amar o próximo, como nos ensinou Jesus. Então, muitas vezes, quando queremos servir ou queremos auxiliar, vamos nos preparar para isso. Vamos buscar através da leitura, através muitas vezes das oficinas, os treinamentos,
que a Fergs, que é o Centro Espírita, que a nossa união nos oportuniza, nos preparando. Humberto de Campos também nos diz: preparar-se para servir melhor. Como vamos fazer o bem se não sabemos qual é a forma mais correta, qual é a forma mais adequada de assistir o próximo e também ajudando aquele próximo a se promover, a buscar ele mesmo o caminho, sem impor nada, respeitando como ele é, na maneira que ele se apresenta. Então, como é importante também, meus amigos. Falamos com vocês da lei de ação e reação um pouco antes. Com certeza, tudo aquilo que realizamos tem um retorno. E por mais que não tivemos no nosso coração, na nossa intenção, esperar retribuição, ela acaba voltando, de alguma forma. De alguma forma. Sendo aqui nessa existência atual, sendo lá no mundo espiritual, quando retornamos à pátria espiritual, ou numa existência futura. E nem sempre é aquele que nós beneficiamos que vai nos retribuir. Então, quando a gente pensa esperar que alguém nos pague um favor, não. Devemos esperar, ou melhor, não esperar nada. Fazer o bem simplesmente. É que nem aquela história do semeador. E o semeador saiu a semear. E também a colheita não pertence a nós. Nós somos os semeadores. Quando falamos, quando orientamos, quando temos uma atitude, de um exemplo, nós estamos semeando. A colheita não nos pertence. Não devemos ter essa preocupação. Quando muitas vezes eu ajudei o fulano, olha o estado que ele está agora. Isso, se nós fizermos com todo o nosso coração, com toda a boa intenção, indicamos o caminho, auxiliamos de alguma forma, a colheita não nos pertence. A semeadura sim, de ensinar, principalmente pelo exemplo, meus irmãos e amigos, como é importante, não só em âmbito familiar, mas ter um comportamento conforme nós queremos passar aos outros. Isso vai, como falamos, é uma atitude dentro da família, com relação aos amigos, nossos colegas de trabalho, no centro espírita. Que brevemente, com certeza, teremos a oportunidade de estarmos juntos novamente, lado a lado, trabalhando, alguns já, de forma mais tranquila, de forma mais cuidadosa, estão retornando às atividades. Vamos pensar em retribuição. Tem uma história, um fato acontecido, onde nós ouvimos, algum tempo atrás, colaborávamos aqui com outro centro espírita, aqui na nossa Saúde Partenon, no grupo de estudos. E ali então, conhecemos uma trabalhadora daquela casa, uma senhora já de idade. Ela narrou um fato que eu nunca mais me esqueci e me serviu para mim para muita coisa. E com essa história a gente já começa a fazer a nossa reflexão final aqui da nossa conversa. Essa senhora morava em um local assim, numa situação de periferia assim, bastante difícil, né? Mas ela se dava bem com os vizinhos, sempre procurava, enfim, ter um bom relacionamento com todos. E ela viu uma vizinha na frente da sua casa, como era uma rua muito curta, né? Ela era muito próxima da sua vizinha da frente. Então elas se encontravam, ou quando for abriu a janela, a porta, em qualquer movimento
enfim, de externo, enfim, elas acabavam se cruzando e se davam muito bem as duas, ela com a sua vizinha. Bem, essa vizinha ficou sabendo que ela era espírita. E a partir daquele momento, não se sabe porquê, ela começou a tomar de ódio essa vizinha. Não cumprimentava mais, quando tinha qualquer situação xingava, enfim, sempre com uma hostilidade para com ela. Chegando até em certo ponto de colocar trabalhos, despachos no seu pátio. E a coisa foi indo assim, segundo ela nos narrou. Em determinado momento ela percebeu que a vizinha não cruzava mais. Ela não via mais a vizinha. E ela então, até de certo ponto, ficou preocupada, porque ela fazia prece, ela entendia como uma cristã, uma espírita cristã que sabia que devia perdoar, que devia entender o outro, buscando sempre aquela caridade, como nos recomendou Kardec, como nos recomendou Jesus. Inclusive o ensinamento do mestre está baseado na caridade para com o próximo, onde Kardec vem a ressaltar, fora da caridade não há salvação, no capítulo 14 do nosso Evangelho, no capítulo 10 do nosso Evangelho, de belíssima reflexão. E ali nos traz como devemos agir para com o próximo. E ela com certeza tentou, buscou, só estou confiando aqui o capítulo para passar direitinho para vocês. É o capítulo 15, meus amigos, desculpe, nem o 10 nem o 14, é o capítulo 15. E ela procurou se servir desse capítulo para entender essa vizinha. Também a própria questão 886, Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta como Kardec entendia melhor, como Jesus entendia a caridade, a resposta veio: benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Ela então, nas suas preces, procurava envolver aquela vizinha. Ela reparou, como falamos então, dela meio que desapareceu assim das vistas da vizinha. Em determinado momento ela viu, a vizinha abriu a porta, deixou a porta aberta. Ela viu que essa vizinha estava muito adoentada. E ela reparou que ela estava com cachumba, aquele rosto inchado, né? Enfim, em toda aquela situação ali de dificuldade. Bem, ela respirou fundo, fez a sua prece e foi lá bater na porta da vizinha para se colocar à disposição para tentar auxiliar. E a vizinha aceitou a ajuda, né? Que provavelmente já havia feito o preparo da prece. Como é importante, né? Essa prece envolvendo o outro, o pensamento positivo, ou o sentimento, o pensamento de amor, em direção daquele que muitas vezes está ressentido ou magoado conosco. Isso quebra todas, né? Todas as resistências. E ela então recebeu. E essa vizinha, essa senhora trabalhadora, começou então a fazer o escaldapé. Lavava as pernas com água morna, enfim, que era um dos tratamentos caseiros, né, para ajudar, e outras pomadas, enfim, foi ajudando, né? E essa senhora foi ficando melhor, foi se curando, foi até chegar quase ficando curada, e ela continuou visitando a vizinha, tentando ajudar de alguma forma, perguntar como é que ela estava. E no momento estava o filho daquela vizinha, que essa senhora não conhecia, não sabia de quem se tratava. E ela vê ali, então, o filho vê aquela cena e diz assim: mas mãe, essa aqui não é aquela senhora que tu, né, que não gosta, que tu tem ódio, que tu, enfim, chegou até a colocar trabalhos, enfim, no pátio dela. Pois é, meu filho, para te ver, né? Essa senhora que está aqui me ajudando e me ajudou hoje, estou muito bem, estou muito melhor. E sinto, sou muito grata porque ela me fez, ou está me fazendo.
E essa senhora, essa trabalhadora, jamais pensou em esperar alguma coisa em troca, porque ela sabia que dificilmente dali viria alguma coisa em troca, porque todo aquele sentimento de mágoa, enfim, era uma pessoa também muito modesta, assim. A questão também, né, digamos assim, social, financeira. Bem, essa senhora não sabia que esse filho, que era um filho que aparecia de vez em quando, era meio largado, vivia ali para aquela comunidade mais simples, era um dos responsáveis pelo tráfico daquela região. E ele disse assim para ela: "Ah, eu conheço o seu filho. Seu filho não é aquele jovem assim, assim, assim?" Ela não respondeu sim. "Pois a senhora pode ter certeza de uma coisa a partir de agora. Jamais qualquer tipo de droga ou qualquer tipo de tentar convertê-lo ou aliciá-lo para esse caminho, eu não irei permitir." Ela agradece aquele aquele ato de bondade para com ela, para com a família, para com o filho. E aí a gente fica pensando e refletindo para fechar assim, meus amigos, sem nenhuma pretensão. Ela não fez nada esperando nada em troca, mas veio uma coisa que ela jamais imaginara, jamais imaginara. Então Deus nos dá, nos ajuda, nos retribui. Todo ato de amor, todo, todo ato de benefício ao outro. Não precisamos nós estar esperando alguma coisa, porque Deus sabe o que realmente nós precisamos, não é verdade? Deus sabe aquilo que passa no coração de cada um de nós, as dores, os sofrimentos, e vai nos atender de acordo com o merecimento de cada um de nós. Mas também por sua misericórdia, porque nos diz também Emmanuel que a maioria que nós recebemos da bondade divina é por misericórdia. De qualquer forma, somos atendidos nas nossas dificuldades, nas nossas dores. Então, essa é a recomendação de Jesus: fazer o bem sem esperar retribuição. Deve ser motivo de reflexão constante de cada um de nós, sem cobrar aquele parente, aquele amigo, aquele vizinho, aquele amigo da casa espírita, que muitas vezes nós fizemos, nós ajudamos e auxiliamos. Queremos deixar nosso abraço, nosso carinho a vocês e muita gratidão. Com certeza, buscando nessa mensagem de Jesus um caminho para todos nós. Um abraço a todos, muita paz, muita luz. Muito obrigado.